Isso. Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão do nosso livro Uma Vida com Propósito. Então, hoje, dia 24, dia 24, nós vamos falar sobre o quê? Transformado pela verdade. Eu sou Elionice Salete, terapeuta da alma feminina, mentora de mulheres e microempresárias, e estamos aqui hoje, como se você já me acompanha, para você entender que nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito. Então, se você tem ficado comigo nesses dias, primeiro eu quero honrar a tua vida agradecendo pela tua presença, por você estar aqui comigo me acompanhando. Fique aí, não saia daí, que hoje o nosso tema é também muito reflexivo, muito importante. Não saia muito daí, importante. Hoje o nosso tema muito importante. Muito reflexivo, muito prazer. Olha só, tem as minhas irmãs aqui me acompanhando, que alegria tê-las vocês aqui. E hoje eu também estou fora de casa, literalmente. Estou aqui gravando fora de casa, estou viajando fora de Joinville, mas vamos fazer a reflexão de hoje. Então, pegue aí você, fique comigo, compartilhe com outras pessoas. Se você entender que esse conteúdo é importante, é relevante, contribua com outras pessoas. Então vamos lá para a nossa reflexão? Transformado pela verdade. Você já pensou nisso? O que é ser transformado pela verdade? Então o Rick Warren, ele organizou algumas reflexões bíblicas, né? Trouxe alguns livros da Bíblia para trazer essa informação. Então a primeira coisa que ele traz para reflexão é o que está lá em Mateus 4,4, que diz assim: as pessoas precisam mais que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Lá em Atos 20:32 está escrito assim: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisam nessa comunidade de santos amigos. Olha que interessante, né? Para a gente poder... Seja bem-vinda, minha nora linda, minhas irmãs maravilhosas, que bom ter vocês comigo. Uma alegria enorme, longe de casa, mais perto das pessoas que eu amo e eu sei que me amam. A companhia de vocês é muito importante para mim. Gratidão enorme pela vida de vocês, né? Gratidão ao nosso Pai Celestial, ao Espírito Santo, a nosso Jesus, por permitir vocês fazerem, né? A gente estarem aqui me acompanhando, me fazendo companhia e, quem sabe, ampliando a consciência com o conteúdo que vai ser abordado hoje aqui. E com isso entendendo um pouco mais, colocando mais um adubo na sementinha para poder entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então, para começar, o Rick traz essa abordagem dizendo, né, que a verdade transforma. É a verdade que nos transforma. Qual é essa verdade? Né? Continuando o tema de ontem, ele diz que o nosso crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. E Jesus já deu esse exemplo quando ele orou, que está escrito lá em João 17, ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, vamos pensar. Santificação exige o quê? Revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Então, para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher o quê? Nossa vida com a palavra. E a Bíblia diz:
por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Aonde que está escrito isso? Lá em 2 Timóteo 3,17. Então vamos pensar assim. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra. Ela é viva, conforme está lá em Atos 7,38, Hebreus 4,12, 1 Pedro 1,23. E Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Está lá em João 6,6. Então, quando o Senhor fala, as coisas mudam, tudo ao seu redor, toda a criação. Tudo isso existe por quê? Desde a fundação do mundo, como que Deus foi dizendo, faça-se, faça-se, falando. Tudo foi falado. Então, por isso, que as palavras de Deus, através da palavra, quando ele disse, faça-se luz, veio o quê? Veio a luz. Façam-se as plantas, os animais, conforme ele foi verbalizando as palavras foram sendo ditas, as coisas vieram para a existência. Então, sem elas, nós não estaríamos vivos, porque quando Deus criou Adão, ele criou do barro, fez um bonequinho, o que ele fez? Soprou nas narinas, deu o sopro de vida. E olha o que lá no livro de Tiago fala assim: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de tudo que ele criou. Então, nós somos mais importantes do que todas as criaturas. No dia que ele nos criou, que foi o 6º dia, ele só criou o homem. Ele já havia criado tudo. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, leia Tiago 1,18. Eu espero que esteja fazendo sentido para você, que você consiga estar entendendo o tema de hoje. Assimila e deixa o Espírito Santo trabalhar, que foi o que a gente já viu ontem, sobre essa questão de que nós só precisamos decidir. Então vamos pensar, porque a Bíblia, ela é muito mais um manual de doutrinas, ela é muito mais do que isso. Vamos entender um pouquinho. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma a circunstância, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a segurança, libera poder, esclarece a mente, cria coisa e nos garante um futuro eterno. Olha que magnífico isso. Então, não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida quanto o alimento. Olha o que Jó já disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Você conhece a história de Jó? Se você não conhece, leia lá Jó 23:12. Então vamos pensar um pouquinho, A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você, eu, nós devemos nos alimentar para cumprir o nosso propósito, ou na verdade, cumprir o propósito de Deus, para poder entender por que nós estamos aqui. Então a Bíblia, mas minha nora linda, que bom ter vocês aqui, minhas princesas. Então a Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Está escrito o quê? Lá em Salmos 119, 103, fala disso. Mateus 4:4, 1 Coríntios 3:2, 1 Pedro 2:2. Filho amado, hoje eu estou completa aqui, que bom. Vamos ver.
Então vamos entender o que é essa refeição completa, né? É o menu do Espírito Santo. Para o quê? Para o fortalecimento e o nosso crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Lá 1 Pedro 2,2. Então, eu desejo muito que o Espírito Santo esteja tocando aí no teu coração, para que você consiga entender um pouquinho mais do que da reflexão de hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Permanecer na palavra. Então, existe mais Bíblias impressas hoje em dia que jamais houve no passado. Mas de nada vale você ter uma Bíblia na estante e você não abrir, você não estudar, você não ler e, o mais importante, seguir o que está ali. Porque, na verdade, assim, o Rick traz essa reflexão dizendo assim: milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, né? Morrendo de fome, com a alma subnutrida, porque tem a Bíblia na estante, mas não se alimenta dela, né? Olha só como isso é profundo. E para mim me traz uma reflexão e uma responsabilidade ainda maior de entender. Então, como que a gente se torna saudável, né? Um discípulo de Jesus saudável? Se alimentando da palavra de Deus, que deve ser a nossa prioridade. De que forma, né? Jesus chama isso de permanecer. E disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Está lá em João 8,31. Então, na vida cotidiana, no dia a dia, a gente precisa permanecer na palavra. E Deus inclui 3 atitudes para a gente permanecer na palavra. Vamos lá? Vamos entender quais são essas 3 atitudes. A primeira, que eu devo aceitar a autoridade, né? Aceitar a sua autoridade. A sua de quem, né? De quem que nós precisamos aceitar a autoridade? De Jesus. Vamos entender. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, ou seja, a bússola, na qual confio para saber a direção. O conselho, né? O que é importante a gente estar pensando, estar refletindo, entendendo um pouco mais, né, do que se traz, né? Qual é a informação, na verdade, que a gente precisa, como utilizar essa bússola, né? É a gente primeiro. Se é a direção, eu confio, eu quero saber qual é a direção, o que temos que fazer? Sempre que for tomar decisões, precisa o quê? Questionar, conversar com o Pai, conversar com o Espírito Santo, para poder ter a clareza do que realmente precisamos fazer. Então, primeira coisa, você precisa avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Você tem o hábito de fazer isso, usar a Bíblia como parâmetro, usar o Espírito Santo como a primeira pessoa a você consultar, a você questionar ou você perguntar, conversar com o Pai todos os dias antes de sair, né, para o trabalho, antes de sair de casa, antes de você tomar uma decisão. Sabia que muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos? Como assim? A cultura, né? As crenças, os nossos bloqueios, porque fizemos isso muitas vezes, né? Tomamos algumas decisões sem refletir exatamente. A gente não foi educado de muitas vezes, quando tu vai tomar uma decisão, perguntar para as pessoas mais velhas
Só que as pessoas, nós como cristãos, as pessoas mais velhas, elas também têm os seus bloqueios e têm as suas dificuldades e muitas das vezes não têm a sabedoria, né? Tem uma sabedoria de uma cultura, de algo popular e não uma sabedoria divina. Então, como que a gente deve fazer, né? Porque antes, se eu tenho qualquer coisa para fazer, primeiro quem que eu vou consultar? Desenvolva esse hábito, consultar Deus. Porque lá em 2 Timóteo diz assim, ó, o que Paulo, né, explicou? Tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. E olha que muitas vezes a gente esquece disso. Por exemplo, o rei Salomão, o rei Davi, eram desses exemplos de pessoas da Bíblia que conversavam diariamente com Deus. Lá em Gênesis, quando fala que Deus todos os dias, né, no virar do dia, ele ia ao jardim para conversar com Adão. E Adão certamente também conversava com Deus. Mas quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu, né? Ele acabou se escondendo de Deus. Então vamos pensar assim: a decisão mais importante que você vai tomar a partir de hoje é estabelecer, né, o que vamos exercer com autoridade máxima sobre a sua vida. Vamos pensar agora. Você pode decidir que, independentemente da cultura, da tradição, razão ou emoção, você pode escolher a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Como que a gente faz isso, né? Primeira coisa, estabeleça antes de tomar qualquer decisão, você vai perguntar: o que a Bíblia diz a esse respeito? Você está entendendo isso, né? O que a Bíblia diz a esse respeito? Beleza. Fiz essa reflexão, eu vou determinar, né, que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e vai seguir em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer independentemente da sua vontade. Para ter uma clareza melhor do que eu estou te falando, anote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal. Como que Paulo, né, falava para as pessoas. Ele dizia assim: creio em tudo que concorda com a lei no qual está escrito nos profetas. Olha, creio, né? Ele sempre afirmava isso como uma afirmação pessoal de fé. Ele dizia: creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Quer entender um pouco mais? Leia lá Atos 24, 14. Continuando, mais uma coisa. Devo assimilar a sua verdade. Então, basta acreditar não basta acreditar na Bíblia. Devemos o quê? Impregnar a nossa mente com os seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso, né? Receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Vamos lá para a primeira. Quando você recebe a palavra de Deus? Quando a ouve e aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra muito bem, né, essa receptividade que determina a palavra. Ou vai cair em terra boa, ou em terra que não vai germinar. Então, a parábola do semeador fala que foi jogada a semente, né, em vários lugares,
e algumas não germinaram. Então vamos pensar um pouquinho, só para eu não estar aqui relatando para vocês a parábola do semeador, para vocês entenderem, né? E Jesus, ele diz que quando a palavra caiu em terra boa, ela criou raízes, as demais não. Então vamos pensar um pouquinho. Será que a palavra ela vai criar raízes no meu coração ou não vai? Então vamos pensar assim, ó. Será que as minhas, né? Jesus identifica 3 atitudes de rejeição, né? A primeira, a mente fechada, caiu à beira do caminho. Se a gente tem a mente fechada, é o exemplo lá da semente que caiu à beira do caminho. A segunda é uma mente superficial, ou seja, caiu no solo pedregoso. A mente distraída, quando caiu entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lá Lucas 8:18. Então, toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude. Você entende isso? Especialmente em relação ao orgulho. Porque Deus pode até falar com você, ou pode estar falando através do teu professor, aquele professor mais enfadonho, talvez até nessa live, né? Mas se você for humilde e receptivo, você vai receber. Olha o que Tiago aconselha. Num espírito humilde, ou seja, um espírito gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua mente. Tiago 1:21. A segunda questão. Por mais de 2000 anos, na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados, né, à leitura do jornal diário e hoje, na nossa realidade, ficar assistindo videozinhos, TikTok, etc, etc, do que ler a Bíblia. E muitos de nós cristãos fazemos isso. Então, não é de admirar que não cresçamos. Por quê? A gente só cresce se receber, se estiver aberto para isso. Se a gente querer aprender realmente. Lembra do exemplo do semeador? Então, se a gente não estiver aberto a isso, não estiver receptivo, não vamos conseguir aprender a palavra e praticar, que é o que é mais importante. Então, se eu não decidir hoje, né? Vamos pensar na seguinte, né? Qual é o segredo de um bom estudo bíblico? É aprender a fazer as perguntas certas, métodos diferentes de perguntas. Você descobrirá mais se parar de fazer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê, e começar a fazer umas perguntas um pouquinho mais complexas. Vamos ver o que está escrito lá em Tiago 1:25. Verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam, né, continuam estudando a Bíblia. Elas não esquecem que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Então, a quarta dica é memorizar a palavra de Deus. De que forma que a gente pode estar memorizando? Tem várias formas. Porque, na verdade, a memória é um músculo. Quanto mais exercitado, mais entendimento você terá. Então, você precisa exercitar. Você precisa repassar e repassar o que diz a palavra. E lá em Colossenses 3:16, lembre-se do que Cristo ensinou e suas palavras enriqueceram a vida de vocês e os tornaram sábios.
Outra dica é refletir sobre a palavra de Deus. Então, para a gente poder encerrar hoje, né? De que forma que eu vou viver, né? De que forma que eu vou ter a verdade para me libertar, que eu vou seguir, né, a Bíblia, que eu vou praticar a palavra, colocando, tirando do papel e vivendo isso. Então vamos pensar assim, só dessa forma que a verdade vai me transformar. Fora isso, ela não vai me transformar. Se eu não praticar, se não seguir essas dicas aqui passadas, eu não vou ser transformado. Tá entendido isso? Eu espero que sim. Eu espero que você consiga, pensando sobre o seu propósito de vida, prossiga me acompanhando para poder ir clarificando o seu propósito de vida. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, pela tua presença, pelo teu carinho, e crendo que o Espírito Santo, sim, é Ele que convence, é Ele que transforma, e que te dê essa vontade mesmo de aceitar a Bíblia como a verdade, para poder realmente... Isso, amém, amém, que bom. Então, para a reflexão de hoje, leiam lá João 8, 31, 32, que diz assim: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A reflexão para até amanhã, para hoje e até amanhã, né? O que Deus já te disse em sua palavra que ainda você não começou a fazer? Então a gente, lembrando, eu vou colocar ali depois na bio as dicas para você realmente se fortalecer, para que a verdade transforme a sua vida. Então, muito obrigada pela tua presença. Amanhã a gente tem mais uma reflexão. Agradeço pelo carinho, pela presença de cada um. Agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por me conceder saúde, discernimento e sabedoria para estar aqui compartilhando com vocês essa reflexão e aumentando, né, ampliando a minha consciência, o meu conhecimento, para realmente chegar ao ponto de deixar a verdade me transformar. Beijo, beijo para vocês. Até amanhã. Beijo para todos e obrigada pela presença de vocês.